durante esses 4 anos que nós estamos à frente da gestão, eu sou radicalmente contra o aborto. Nós temos que começar a colocar aquela palavrinha tão simples em primeiro lugar: respeito. Eu já fui radicalmente contra. Olá, eu sigo com a série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Limeira e pela ordem de aceitação do convite ficou definido que hoje eu vou falar com o atual prefeito, candidato à reeleição pelo PSB, da coligação Limeira no Rumo Certo, Paulo Radiche. Muito obrigado por ter aceito o convite, Paulo. É um prazer estar aqui, um prazer falar também, não só das nossas propostas, mas daquilo que a gente pensa no dia a dia, nossos valores, nossos princípios. Quero elogiar a iniciativa, eu acho que vai ser muito importante para auxiliar o eleitor a decidir o seu voto. Ok, só reforçando as duas regras, uma delas é que todos os candidatos vão falar sobre todos os assuntos propostos e acertados com as suas assessorias, e também nós teremos 25 minutos sem edição da fala do candidato, que é uma forma do eleitor poder avaliar o desempenho de cada um diante dos questionamentos. A gente pode começar então, prefeito? Com certeza. Ok, então vamos lá, a partir de agora nosso tempo começa a valer. A primeira pergunta é bastante óbvia e tem que ser assim até para o eleitor poder medir a motivação de cada um. Por que o senhor quer ser prefeito novamente? Eu acho que durante esses 4 anos que nós estamos à frente da gestão, nós implantamos diversas políticas públicas. E aqui nós podemos citar apenas a título exemplificativo. Nós melhoramos muito o que nós chamamos de atenção básica na saúde. São os clínicos gerais. Nós temos ainda outros desafios a vencer, que são nas especialidades e na alta complexidade. Quando falamos de alta complexidade, são os hospitais, são a parte de cirurgias, que são os atendimentos mais complexos. Nós temos ainda esses desafios e temos propostas para isto. Na média complexidade, nós já criamos um programa de credenciamento para que possamos contratar aqueles médicos que por concurso público nós não conseguimos, porque simplesmente não aparece nenhum inscrito. Nós vamos fazer a contratação e pagar a cada um deles por consulta. Isto, aliás, já é lei, já foi transformado em lei e foi também aprovado pelo Conselho Municipal de Saúde. Candidato, desculpa, em resumo, o desejo, a motivação por trás disso, por que o senhor quer ser prefeito? Porque todas essas políticas que nós implantamos nas mais diversas áreas, elas carecem de continuidade. E não vejo em outras candidaturas alguém que tenha as condições necessárias para dar continuidade, tanto na melhoria da segurança, da educação, de tudo aquilo que nós fizemos até este momento. Ok, numa pesquisa divulgada, a primeira, aliás, divulgada na imprensa aqui da cidade, ficou claro um desenho onde estava à frente na intenção de voto, apesar da intenção de voto dos eleitores ser bastante dinâmica, mas ficou claro que o prefeito cassado, inclusive o senhor participou da cassação desse prefeito, estava à frente nas pesquisas ou acima do senhor na intenção de votos. O que isso diz a respeito do seu governo? Diz ainda que nós temos muito a informar aos nossos eleitores, saber tudo o que foi feito na saúde, na educação, na segurança, na promoção social, na área do desenvolvimento, as empresas que nós trouxemos, e isto nós temos feito. Criamos até um aplicativo que tem o nosso nome, Paulo Radiche, que pode ser baixado, e vão ver como que nós perdemos a cidade e tudo que nós fizemos ao longo desses 4 anos. Ok, aos temas, vamos lá, falar sobre corrupção. A gente tem assistido aí, tenho repetido isso aqui, até de forma atordoante, os desdobramentos de grandes investigações que envolvem corrupção no setor público e privado e essa relação, digamos, promíscua entre eles. De concreto, o que o senhor pretende fazer para evitar a corrupção, pelo menos aqui na cidade? Nós já fizemos, primeiro, caçando quem praticava muita corrupção. Segundo, fazendo ações concretas, como, por exemplo, melhorando o processo de compras, que é uma das maiores centrais de corrupção de qualquer governo. Hoje nós utilizamos largamente a Bolsa Eletrônica de Compras, que é do governo do Estado, onde nós tomamos conhecimento dos participantes só depois de encerrado o processo de licitação. Ou seja, as pessoas não têm contato e uma não sabe da participação da outra. Criamos a controladoria, a ouvidoria, e nós tornamos os processos transparentes. Tudo aquilo que é possível se fazer em termos de transparência ativa e mesmo passiva, nós fizemos. Tanto que recebemos nota 10 da Controladoria Geral da União, como transparência, e recebemos nota 9.1 do Ministério Público Federal. E esperamos que a próxima nota também seja a nota 10. E nós temos trabalhado muito forte naquilo que nós chamamos de melhorar os processos da Prefeitura. Veja, por exemplo, a Secretaria de Urbanismo, que é onde aprova grandes loteamentos, empreendimentos, e onde havia muitas notícias de corrupção.
Hoje, tudo isso é discutido de uma forma aberta e nós não temos mais esse problema dentro da prefeitura. A corrupção, ela sempre pode ocorrer, mas nós temos que estar preparados para identificar, apurar e punir os responsáveis por ela. E graças a Deus nós temos feito isso com muito sucesso e isso tem sido reconhecido até por órgãos independentes, externos e que têm muita credibilidade. Existe algum setor onde esse controle de corrupção precisa avançar? O que será feito a partir de agora, caso o senhor for eleito? Nós criamos a controladoria e ela cada vez mais a controladoria faz a fiscalização pelo lado de dentro. O poder público ele já é fiscalizado por cada cidadão, pela imprensa, pelo Ministério Público, Tribunal de Contas do Estado, Tribunal de Contas da União, ele é fiscalizado de diversas formas. E nós criamos a controladoria para também criarmos o nosso próprio processo de fiscalização interna, ou seja, não esperar que o problema aconteça, mas que a gente possa corrigir antes que ele se torne uma epidemia dentro do poder público. E graças a Deus nós temos feito isso. A melhor maneira, Gustavo, de nós melhorarmos essa questão, e isso vale para o município, mas também para o Estado e para a União, é fazendo processos mais claros. Porque a corrupção, ela está na conduta da pessoa. E quando esse indivíduo praticar, que a gente possa identificar com facilidade e punir com rigor essas pessoas que praticam. Foi dessa forma que nós melhoramos e acabamos com aquelas histórias de licitações com cartas marcadas, já tinham pessoas previamente determinadas para vencer determinados processos. Inclusive o Tribunal de Contas chegou a reconhecer que essas condutas aconteciam em administrações anteriores. Ok, candidato, vamos avançar e falar sobre feminismo agora. Recentemente a gente tem visto aí avançar uma nova cara feminista e ela necessariamente passa pela juventude e se concentrou no tema a cultura do estupro. A gente fez um levantamento aqui na cidade, só nos 3 primeiros meses desse ano a gente viu um aumento de 71% no número de estupros, claro, pelo número de denúncias que também aumentou. Agora, é um fato onde se precisa avançar. Como o senhor vê esse movimento ressurgindo, digamos assim, e o que é possível fazer para a gente evitar essa tragédia que é o número de estupros aumentando? Vindo de uma família de mulheres muito fortes, a minha inclusive, e com 3 filhas, essa sempre foi uma preocupação nossa. Nós criamos, durante o governo, a Rede de Combate à Violência contra a Mulher, que recebeu o nome da vereadora Elza Tanque, por conta da sua história de luta. Nós trouxemos o botão do pânico para aquela mulher que está sendo ameaçada de alguma violência imediata e também estamos agora trabalhando para trazer uma unidade de apuração do Fórum, o Anexo de Violência contra a Mulher, e uma nova sede para a Delegacia de Defesa da Mulher. Essas são apenas algumas medidas concretas que nós já tomamos. Mas eu entendo que existe muito de um processo de educação, que a gente tem que trabalhar dentro das nossas escolas, dentro das igrejas, que é onde também se trabalham valores familiares, e dentro das famílias. Muito desses fatos que estão acontecendo, é claro, é fruto das mulheres se sentirem mais confiantes e terem a coragem de denunciar. Mas o que está nos assustando é vermos que não são somente aquelas pessoas anônimas, vítimas de agressões constantes, que passaram por situações delicadas, mas muitas vezes pessoas fortes, mulheres fortes, independentes, autônomas financeiramente, também passaram por situações desse tipo. Eu acho que nós não podemos mais tolerar. Não podemos tolerar o estupro, não podemos mais tolerar a discriminação racial, não podemos mais tolerar o tratar a pessoa diferente com intolerância. É esse tipo de conduta que nós devemos combater. Eu acho que a palavra-chave, Gustavo, é intolerância. Nós não podemos aceitar uma sociedade intolerante, porque todos nós somos diferentes. A tolerância é o que permite a convivência saudável. Ok. Qual que é a sua orientação religiosa, candidato? Eu sou cristão, sou católico, e tenho uma vivência muito grande, até pelas experiências como diretor de cadeia que fui, de tudo que eu vi. Eu sou um estudioso de todas as religiões e eu vejo beleza em todas elas. Toda religião que propõe o bem e que luta contra o mal, ela é uma religião benéfica para a convivência em sociedade. Mas eu sou cristão católico. Ok. Em relação à frequência na igreja, o senhor ampliou essa frequência agora ou costuma ir com frequência à igreja, independente do período eleitoral ou não? Eu costumo ir com frequência, eu frequento a catedral com regularidade, sou ministro
leigo da catedral, frequento com regularidade. Além disso, frequento também outras missas, eu gosto de passar por outros locais. Também frequento cultos religiosos, vejo beleza na pregação da palavra de Deus, vindo sempre com o intuito de agregar novas informações, com o intuito de evangelizar. Vejo isto e nós temos sempre esta conduta de frequentar, assim como frequento como homem público, como prefeito que sou, diversos locais. Ok, candidato, a gente também observa que aqui no Brasil o próximo tema tem a ver com isso, a gente costuma relacionar a religião com o próximo tema, a gente vai falar sobre aborto agora. Em razão até da epidemia de Zika vírus e a possibilidade da transmissão, né, do vírus causar a microcefalia em bebês, o assunto voltou à tona. Aproveitando então esse gancho, o senhor diria que é contra ou a favor ao aborto? Eu sou radicalmente contra o aborto. Eu acho apenas que a mulher, a mãe, ela tem que ter o direito de tomar esta decisão. Esse assunto é um assunto de foro íntimo e de saúde pública. Mas eu, pessoalmente, sou radicalmente contra o aborto. E conto uma história. A minha mulher, ela tem um irmão que é síndrome de Down. Quando ela engravidou pela primeira vez, nós estávamos ainda com a vida desestruturada, nós não havíamos casado, nós não havíamos ainda constituído nossa família. E foi aventada essa possibilidade que, por ter um irmão síndrome de Down, nós poderíamos também ter uma criança síndrome de Down. E sugeriram que fizéssemos um exame para identificar, e uma vez identificado, poderíamos tomar essa decisão. E nós já tomamos naquele momento, com a vida completamente desestruturada financeiramente, que em hipótese alguma nós aceitaríamos uma decisão dessa natureza. Tanto que não fizemos o exame, e graças a Deus nasceu a minha primeira filha e outras duas não tivemos, mas mesmo o irmão dela, síndrome de Down, é uma grande bênção para a nossa família. Eu acho que Deus reserva a cada um um papel nesse mundo, né? E eu vejo mães que às vezes sofrem por ter um filho com deficiência e mães que se sentem agraciadas. Isso diz respeito muito mais à forma como a gente quer ter o nosso papel aqui neste planeta do que propriamente com a pessoa que virá. Muitas vezes uma pessoa com deficiência, ela vem até você, a tua família, para te melhorar como pessoa. Por isso que pessoalmente eu sou radicalmente contra o aborto. Ok, agora direitos LGBT. A gente viu recentemente, por força de lei, o Supremo Tribunal Federal legisla e decide que, por obrigação, os cartórios têm que aceitar a união civil estável entre dois homens, ou entre duas mulheres, ou entre duas pessoas, quaisquer que sejam. Acontece que quem milita na área acredita que esse assunto deve avançar e instituir no Brasil, a lei precisa avançar, e instituir a legalização e o casamento gay, digamos assim, como instituição. O senhor seria a favor de uma medida assim ou não? Olha, eu acho que a nossa sociedade hoje, ela legalizou qualquer tipo de união. A união estável, ela hoje é equiparada para todos os efeitos legais ao casamento, né? O casamento, aquele casamento tradicional que a gente conhece, que marca uma data, vai até o cartório, assina um documento, nada mais é do que um contrato de convivência que diz respeito a bens. E isso já é tratado em qualquer situação, porque é uma situação de fato. Qualquer pessoa que se unam, sejam em função de um casamento, de uma união estável, seja uma relação heterossexual ou homossexual, a questão dos bens ela vai sempre ser arbitrada pela justiça caso haja desentendimento entre as pessoas na sua separação. Eu acho que a questão primordial, quando a gente discute as questões LGBT, as questões de gênero de uma forma geral, é a palavra tolerância, é respeito. Eu tenho que ter respeito a quem tanto é semelhante a mim ou quem é diferente de mim. Quanto à orientação sexual, quanto à cor da pele, quanto ao credo religioso. E nós parecemos que estamos vivendo hoje numa sociedade que quanto mais evolui, quanto mais informação tem, quanto mais as mídias sociais tornam a informação mais democrática, mais intolerante nós estamos nos tornando. Nós temos que começar a colocar aquela palavrinha tão simples em primeiro lugar, respeito. Se eu tiver respeito, a convivência entre os diferentes é maravilhosa. Se eu estiver, por exemplo, no hospital, precisando de atendimento médico, eu não quero saber a orientação sexual de quem me atende. Se eu estiver no meu trabalho, eu não quero saber a orientação sexual de quem eu estou atendendo. O que nós precisamos é conviver com respeito. Ok, vamos avançar agora para a segurança pública. A favor ou contra a legalização da maconha?
Eu já fui radicalmente contra. Hoje eu acho que se nós fizermos a legalização, como está acontecendo no Uruguai, nós temos a possibilidade de ter um controle muito maior. Da forma como está, nós não temos controle nenhum absoluto. Nós teríamos não só como controlar, como diminuir demasiadamente os danos que ela causa. Como delegado de polícia, atuando mais de 20 anos, 10 anos no fórum, 30 anos de segurança pública, eu sempre acreditei que nós deveríamos trabalhar muito mais forte a repressão. E quanto mais nós fazíamos, mais aumentava. E não só a maconha, mas a proliferação de outras drogas. Então eu acho que a gente tem que começar, enquanto sociedade, a se modernizar e começar a pensar de uma forma diferente dessa que nós estamos fazendo hoje, porque não funcionou. Redução da maioridade penal, sim ou não? Se sim, para quantos anos? Eu sou contra a redução da maioridade penal, embora entenda que a maioria da sociedade brasileira pense que isso é uma necessidade. Nós temos que investir na juventude, temos que investir na adolescência, temos que investir nas crianças. Nós tivemos este mês uma notícia muito bacana, que Limeira melhorou e muito a nota das nossas escolas. Nossas escolas estão ensinando muito mais. Se eu tiver escola que ensina mais, se eu tiver escola em período integral, se eu tiver atividades todos os dias, de manhã e de tarde, para crianças, adolescentes e jovens, este é o maior combate à criminalidade que podemos ter. E quando a gente fala em criminalidade para a juventude, a grande maciça maioria dos jovens, eles estão vindo para o mundo do crime através das drogas, através da busca da felicidade, da busca artificial da felicidade. Então nós temos que investir naquilo que funciona, na educação, nós temos que investir no esporte, na cultura, investir na família e investir também na igreja. A religião é muito importante dentro desse processo. Ok, vamos para a educação agora, a escola sem partido. Recentemente, nos meios acadêmicos e políticos também, o assunto tem acontecido, digamos assim, partiu de um grupo especificamente dizendo que o ensino não poderia ser dado com partido, com informação ideológica. Em alguns casos, essa ideia se tornou projeto de lei. Se eu não me engano, prosperou somente no Alagoas um projeto, mas tem sido derrubado na maior parte dos casos. O senhor tem uma opinião formada a respeito disso? É um assunto complexo, mas tem uma opinião a respeito disso? Dá para separar ensino de ideologia partidária ou não é possível? Olha, eu acho que a escola ela tem várias funções. A função do acolhimento, a função do carinho, a função muitas vezes de completar deficiências que a criança tem dentro da sua própria residência, mas nós não podemos perder de vista nunca a primeira função e a razão pela qual a escola existe: ensinar. E o ensinar, ele pode ter várias formas de abordagem. E quem deve decidir essa forma de abordagem são os pais. Nós passamos agora recentemente por uma grande discussão do Plano Nacional de Educação e também em Limeira, do Plano Municipal de Educação. O que nós discutimos nesse plano? A qualidade e a quantidade da oferta de educação que nós fazemos às nossas crianças. Quando nós vamos para o conteúdo, para dentro de cada escola, vamos pegar a nossa rede municipal, que é muito grande. Nós temos entre escolas e creches mais de 90 unidades, quase 100 unidades aqui no município. Cada uma delas tem a liberdade de fazer suas próprias escolhas, tanto em matérias que vão se comunicar com outras, quanto em conteúdos culturais, esportivos, que elas possam escolher. E é impossível separar o cidadão da ideologia. É como falar de um ser humano que não pensa. Todo mundo tem a sua ideologia. Quando alguém propõe uma escola sem partido, ele está propondo uma ideologia. Ele não quer um tipo de ideologia, mas está propondo outra. O que nós devemos fazer é permitir que os pais decidam que escolas eu quero. Esses dias eu vi, por exemplo, uma escola em Goiânia, no estado de Goiás, que é uma escola gerida por militares e que faz uma leitura muito própria do que aconteceu no golpe de 64. E criticavam demais a forma de conduzir. A minha visão pessoal desses fatos não é igual à visão que é ensinada na escola. Mas é o pai que deve decidir se coloca o filho nessa escola para seguir essa orientação ou em outra escola. É como a religião. Eu escolho inicialmente iniciar o meu filho através do cristianismo e dentro do cristianismo das várias vertentes ou até mesmo em outras religiões, todas elas que a criança pode ser iniciada e futuramente escolher qual ela quer. Então eu acho que a gente deveria dar muito menos peso para essa discussão e nos preocuparmos muito mais com uma escola que cada vez mais cumpra a sua função, que é ensinar. Cotas raciais necessárias ou não, candidato?
Eu confesso que já fui contra as cotas raciais. Quando você pensa que o teu filho está disputando o mercado de trabalho, às vezes uma faculdade, e a outra pessoa vai entrar somente pela questão da cota, a gente acha que isso não é correto. Mas quando nós vemos o processo histórico do nosso país, quando nós vemos que nas camadas privilegiadas, tanto intelectuais quanto economicamente, da nossa sociedade, a quantidade de negros é muito pequena. Então eu acho que nós devíamos pensar, não de uma forma demagógica, mas de uma forma efetiva e com tempo de duração específico, não só em cotas raciais, como em cotas, principalmente em universidades, para alunos oriundos exclusivamente da escola pública. É a única forma, garantindo vagas nas principais universidades para os alunos de escolas públicas, é que nós vamos conseguir melhorar a base, melhorar a alfabetização, melhorar o ensino fundamental e melhorar o ensino médio. Ok, vamos avançar agora para um assunto mais próximo da nossa realidade, que tem interferência direta do prefeito, caso o senhor seja reeleito. A gente viu nos últimos tempos muitas prefeituras e até vereadores anunciando corte de gastos, cortar na própria carne em razão da crise econômica. Existe aí uma ideia de que o caminho seja o corte de cargos comissionados. O senhor vê, assim, uma possibilidade de equilibrar contas ou não é por aí? Nós já fizemos essa lição de casa, que foi o cortar gastos, e cortamos muito. Primeiro, melhorando os processos. Segundo, comprando melhor. E foi com esses recursos que nós economizamos que nós conseguimos ampliar tantas equipes de saúde da família, trazer tantas viaturas, contratar mais guardas, a muralha digital, melhorar a escola em período integral. Então, todas essas ações foi com a economia desses recursos. Permanentemente nós estamos avaliando. Primeira coisa que nós fizemos à frente da prefeitura foi reorganizar. Cada secretaria funcionava de um jeito. Hoje todas têm estruturas muito parecidas. Segundo, nós podemos estar permanentemente. Todo aquele que defende o corte de cargo comissionado, ele está defendendo, na verdade, a terceirização. Ou seja, que implica muitas vezes num gasto muito superior àquele que você teria com um funcionário direto seu. Então eu acho que tem que ser avaliado sempre caso a caso, como nós fizemos recentemente. Fizemos um corte no número de cargos, foram aproximadamente 90 cargos cortados, mas sempre dentro da necessidade. Porque se você retirar algum cargo que depois vai fazer falta, aquele serviço vai ser mal prestado. Numa eventual reeleição, corta mais ou não? Nós vamos reestruturar e começar a trabalhar muito forte a questão da produtividade. Nós queremos implantar um 14º salário para os nossos funcionários. E esse 14º salário ele vai ser pago exclusivamente em cima daquilo que cada um faz a mais. Aquele que conseguir cumprir as suas metas. É desse jeito que a gente faz uma administração mais eficiente. O que realmente é muito penoso para a administração pública não é aquele funcionário que trabalha, seja ele efetivo ou seja ele comissionado. É muitas vezes aquele funcionário que não cumpre com o seu papel. Aquele que não cumpre com a sua função e recebe remuneração para isso. E a nossa legislação, infelizmente, ela dificulta muito a nossa ação no sentido de poder excluir dos nossos quadros esses maus profissionais. Tem razão do tempo, candidato, ele está se esgotando, nós temos mais duas questões apenas. A primeira é sobre reforma agrária. Recentemente o atual governo federal anunciou um corte bilionário de gastos que inclui o plano de reforma agrária e também habitação popular. Qual que é a sua visão a respeito disso? Eu acho que no momento de dificuldade a gente tem que fazer sacrifícios, e tem que fazer mesmo. Mas o que eu alerto o governo federal é que não mexa na saúde e não mexa na educação. Nós tivemos muitos avanços nesses últimos anos e esses avanços não são bandeiras de partidos, são bandeiras de luta de toda a nossa sociedade, são bandeiras de décadas de muita gente sonhando com um país melhor. Então que a educação e a saúde, além de não sofrer cortes, que sofra novos investimentos e que melhore a qualidade dos investimentos que têm sido feitos até agora. Ok, para a gente encerrar, temos mais um minuto, é o seguinte: eu acredito que todo prefeito, e é o seu caso no momento, mas todo prefeito, o próximo que virá, ou o senhor mesmo, queira deixar um legado. Então, qual proposta, dessa campanha de agora representa melhor a sua candidatura, representa melhor o seu plano para a cidade? Qual que é o legado que o senhor gostaria de deixar? A cidade do futuro.
Eu acho que é esse o legado que nós queremos deixar. Temos que trabalhar para Limeira para daqui a 30, 40 anos, mas fazer a primeira parte agora. As grandes cidades desenvolvidas do nosso país, que estão muito à nossa frente, elas começaram a se constituir há 50, 60, 70 anos atrás. Nós temos que começar a nossa lição agora. Vivemos num local privilegiado, temos um povo empreendedor, um povo trabalhador, temos condições que outros municípios não têm, temos terra, temos água abundante, nós temos condições naturais que são muito favoráveis. Mas nós precisamos ajudar a nossa cidade a chegar lá. E isto é preparando ela para o futuro. Ok, muito obrigado pela entrevista, candidato. Obrigado, foi um prazer e uma alegria poder falar de tantos temas que normalmente no dia a dia nós não temos oportunidade. Ok, se você quiser continuar acompanhando a série de entrevistas com os candidatos a Limeira, é muito fácil, é só se inscrever no canal. Eu espero vocês em breve, até mais.